Taxa de juros ou Selic. Como isso pode influenciar os seus investimentos? Como uma alta ou uma queda na taxa de juros vai influenciar os seus investimentos? Hoje eu estou aqui para explicar, tá? Para mostrar para vocês, esmiuçar um pouquinho como isso pode afetar os seus investimentos, positivamente ou negativamente, tá? As duas hipóteses são possíveis. Eu vou explicar para você. A taxa de juros ou a Selic é a nossa principal referência quando a gente vai falar para alguém, ou quando eu falar para você de emprestar dinheiro, tá? Quando o banco vai emprestar dinheiro para alguém, a principal taxa de referência que ele vai usar é a nossa Selic, a principal. Ele vai ter que receber pelo menos a Selic quando ele for realizar um empréstimo, quando ele for fazer um consórcio, um financiamento, ele vai ter que cobrar pelo menos isso de quem está pegando esse dinheiro, esse valor emprestado. É lógico que ele vai cobrar muito mais do que isso, né? Para compensar a inadimplência, custos, o lucro expressivo que ele precisa ter. Mas por que eu estou falando de tudo isso? Não é para falar mal de banco, né, gente? O nosso intuito aqui é outro. A nossa taxa de juros, ela vai influenciar muito diretamente o seu investimento em renda fixa, tá? Vou me ater aqui somente a renda fixa. Ele vai influenciar muito, principalmente quem possui ou tem a intenção de estar se posicionando em renda fixa pós-fixado, ok? Eu sinto muito em lhe informar, mas se você possui, tá, uma renda fixa pós-fixada e a nossa taxa principal, a Selic, ela caiu, ela vai influenciar muito negativamente a sua posição, tá? Você automaticamente passa a ter um rendimento menor sem fazer nada, tá? Mas o contrário também é verdade. Se a nossa taxa ela sobe, automaticamente o seu título, que seja atrelado ou pós-fixado, ele vai ganhar valor, tá? Ele vai render um pouquinho mais sem que você tenha feito nenhuma alteração. Isso seria uma questão positiva. Mas a questão da queda, ela pode influenciar bastante, é algo que você precisa prestar atenção. O título ou a renda fixa, né, pré-fixada. O que acontece? Se a nossa taxa ou a Selic cair, o que acontece com o seu título, com o CDB? Com a rentabilidade, nada. É pré-fixada, porém, no mercado secundário, por exemplo, dependendo do título que você possui, se ele tiver liquidez, ele provavelmente vai ganhar valor no mercado, tá? Porque ele vai ter uma rentabilidade com base na taxa, na Selic do momento. Ela caiu, porém ele é pré-fixado, então mantém-se aquela taxa acordada, porque é um título ou uma renda fixa pré. Tá? Então, se tiver liquidez, provavelmente no mercado secundário ela vai ganhar valor. E qual que é o ponto negativo? Porém, é um ponto negativo diferente do título pós. Se a taxa subir, o seu rendimento, infelizmente, não vai subir. Porém, ele não cai também. O seu título ele pode perder um pouquinho de valor no mercado secundário, porém, ele se mantém, o seu rendimento ele fica ali. Diferente de uma renda fixa pós. Se a taxa cair, o seu rendimento cai junto. Tá? O pré-fixado, se a taxa subir, o seu rendimento ele fica ali estável, sem levar em conta outras variáveis, como inflação e questões aí que não vêm ao caso. Então, essa é a principal diferença entre uma renda fixa ou um título pré-fixado e um pós-fixado. A questão do rendimento, o movimento que acontece, a diferenciação que acontece sem você ter feito nada, né, gente? Mas qual o motivo da produção, né, da criação desse vídeo, Luiz? Gente, você deve saber, você deve estar ciente que houve um corte expressivo na nossa taxa de juros. Houve a reunião, tá, do nosso Banco Central e houve um corte expressivo de 0,75 na nossa taxa de juros. Para alguns pode parecer nada, mas para a nossa taxa básica isso aí é muito. Para quem tinha uma média de 0,25, 0,50, 0,75 é um corte expressivo que mostra a intenção do nosso Banco Central em reduzir a nossa taxa de juros até o final de 2017. Então, isso afetou com certeza o rendimento da carteira de quem possui muitos títulos pós-fixados, tá? Isso é uma verdade, provavelmente o rendimento caiu bastante. Em contrapartida, quem possui renda fixa pré-fixada provavelmente deve ter ganhado um valor de mercado um pouquinho maior, porque esse rendimento, como eu falei, ele é pré. E digo mais, gente, a expectativa para a nossa taxa de juros daqui até o final do ano é de queda, tá? Então, se você possui a intenção, se você está com a intenção de entrar em algum tipo de investimento de renda fixa pré-fixada, ok, pode ser interessante. Porém, se você está pensando em algo pós-fixado, acho que é bom você dar uma estudada um pouquinho melhor
verificar dados macro, tá? Para você tentar entender e ver se realmente vale a pena, ok? Para você não entrar em um investimento que acaba depois não valendo tanto a pena pelo movimento aí, por essas reuniões que acontecem no Banco Central. Isso nada mais é que uma expectativa, tá, gente? Mas é bom você levar em conta, que é sempre importante, se preparar para algumas surpresas. Para finalizar, você já deve saber que a queda na nossa Selic afeta positivamente um outro mercado. Qual deles você acha que é? O nosso mercado de renda variável. Se você olhar a cotação da nossa bolsa no dia posterior à reunião do Copom, você vai ver que houve uma alta expressiva logo na abertura. Tá? Então, você precisa também ficar atento a esse tipo de oportunidade. Esse movimento que acontece é uma oportunidade de curtíssimo prazo, mas ela acontece. Quando há uma queda ali na taxa de juros, consequentemente, nosso mercado de renda variável ele abre com uma alta no dia seguinte. Não quer dizer que seja uma alta infinita aí por muitos meses ou muitos anos, mas é um movimento de curtíssimo prazo que você pode analisar se vale a pena uma entrada, uma participação ou uma alocação numa parte menor da sua carteira. Tá? Então, essas são as possíveis estratégias que você pode realizar com um simples movimento, que é a queda da nossa taxa de juros. Esse foi o nosso vídeo sobre a Selic, né, sobre a reunião, né, do Banco Central, que decide aí esse tipo de movimento, né, e que acaba resultando aí em uma movimentação dos preços no nosso mercado, tanto de renda variável como de renda fixa. Fique atento, tá? É sempre bom a gente ficar atento a esse tipo de acontecimento. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal para ele estar crescendo cada vez mais. Eu conto com a sua inscrição. Se você gostou, curta o vídeo. Se você não gostou, dá seu feedback para mim. Eu gosto de receber feedback para a gente crescer juntos e estar melhorando cada vez mais aí, passando conteúdo mais interessante para vocês, gente. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.